De acordo com o ECA, todas as crianças e adolescentes têm direito ao desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Qualquer crime que envolva criança, ele surpreende. Na verdade, não tem um caso mais bárbaro, menos bárbaro. Para mim, todos os casos que chegam aqui na delegacia que eu registro, todos são bárbaros. A pedofilia, ela é efetivamente um crime e é uma patologia, né? Por quê? Porque ela traz prejuízo, né? Primeiro, para a vítima, ou seja, para a criança que sofreu isso, e também porque a pedofilia, como um vírus, né, nesse sentido, ela propõe algo que vai na contramão da humanização da espécie humana. Para a justiça ele é um criminoso, para a religião ele é um pecador, para a mídia ele é um monstro, algumas mídias, logicamente, e para a ciência ele tem um transtorno. As pessoas têm no imaginário que o abuso sexual ele é somente o contato físico, e não é verdade, né? Quer dizer, os chats, né, na internet, né, ele pode ser considerado, quando um adulto e uma criança, ele pode ser considerado um abuso sexual, né? O voyeurismo, né, o fato de um adulto olhar uma criança, né, e se masturbar nesse período, isso é um abuso sexual. Telefones eróticos é um abuso sexual. Onde é que está minha foto? Tá legal, espera um pouco. Oi. Nunca saiu da minha mente. Eu tenho pra mim que essa deve ter sido a primeira vez. O que eu lembro era que eu tava num lugar escuro, obrigada a fazer uma coisa que eu não queria, entendeu? E que eu falava não, e ele falava que você vai gostar, é brincadeira, é só brincadeira, vamos brincar. E até quando eu conversei, aí quando eu saí desse lugar, eu conversando com outro primo meu, eu meio que comentei a brincadeira. Aí meu primo falou assim, imagina, só quem faz isso é namorado. Ela gritou, falou para ele parar? Não, só porque não gritou por ajuda não significa que não foi estupro. Ele é 20 anos mais velho do que ela. Ele a seduziu por semanas até levá-la ao motel. E que armas ela tinha? É impossível saber ao certo o número de pedófilos no Brasil. Mas os psiquiatras acreditam que cerca de uma pessoa em cada 100 é pedófila. Para se ter a ideia da dimensão do problema, no Brasil há cerca de 2 milhões de pedófilos. A maioria é formada por homens, 90%. É importante lembrar que nenhum dos pedófilos escolheu sofrer desse mal. Sentir atração por crianças é doença e precisa de tratamento antes que o doente abuse de uma pessoa indefesa. É uma doença que pode afetar qualquer pessoa. Afeta vários níveis sociais, de vários níveis de instrução, sob vários níveis de problemas de impulso, enfim, pode afetar qualquer pessoa. Nossa sociedade e a mídia, de maneira geral, tratam os pedófilos como os monstros que precisam ser destruídos. Não falam sobre a doença com seriedade, não ajudam as pessoas que sofrem desse mal. E quando uma criança é molestada, o ódio vem à tona, com razão. Eu também fico indignado quando uma criança é vítima de abuso. E sinto indignação também porque sei que esse pedófilo poderia não ter cometido o crime se tivesse recebido o tratamento adequado. Porque esse negócio digamos assim, é uma dor muito grande para a sociedade. É uma dor, dói, né? E a sociedade precisa estar... Nós não vamos acabar com isso, mas nós podemos proteger essas crianças e muito mais do que fazemos. Nem todas as pessoas que sentem atração sexual por crianças abusam delas,
Mas as pessoas que padecem desse mal precisam de tratamento. Pedofilia não é assunto para jogar debaixo do tapete. Pedofilia é problema de saúde pública, pois essa doença provoca marcas profundas, muitas vezes incuráveis, tanto na vítima quanto no abusador. Na verdade, assim, elas têm a infância roubada, né? I saw him one other time. On Halloween a couple years later. I was lost. He said my name. Ryan? Ryan? Chegou a ter a relação sexual. Quantos anos você tinha quando ele fez isso? Acho que uns 5 anos, 6 anos. Deus do céu. Com 11 anos que ele veio de novo, eu já comecei a me defender porque eu entrei na capoeira. Então eu aprendi capoeira para me proteger disso. Você se sentia assustada mesmo do começo? E eu não sabia, porque ele, tipo assim, enquanto eu era criança, ele falava que era brincadeira. Aí eu achava que era brincadeira. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que não era brincadeira. Que o negócio era diferente, entendeu? Era muito mais o você fica quieto. Tipo assim, ele tinha um quarto dele um monte de carrinho. Eu adorava brincar com carrinho. Aí uma vez ele falou pra mim assim, vamos lá você brincar de carrinho. Eu fui brincar com carrinho, ele começou a querer pôr a mão em mim. Eu tiro a mão de mim. Ele, se você gritar, eu vou dar um fogo na sua cara. E a mãe não vai acreditar. Ela é ameaçada, o autor, olha, não conta pra sua mãe, não conta pro seu pai, senão eu vou te matar. Não conta pra sua mãe, não conta pro seu pai, senão eu vou matar sua mãe. Não conta pra sua mãe, não conta pro seu pai, senão eu vou fazer a mesma coisa com a sua irmãzinha. Então, ela é uma carga muito grande, né? Então, ela se sente culpada, ela é ameaçada e a vítima se fecha e carrega marcas para toda a vida e demora, às vezes, para relatar o abuso e as familiares também, às vezes, demoram para perceber que elas estão sendo vítimas de abuso sexual, demoram a acreditar. O objetivo desse programa não é defender criminosos, é falar sobre um assunto considerado tabu, para tentar evitar que nossas crianças sejam molestadas. Nenhum de nós é contra a pena de prisão. Nenhum de nós cometeu um crime, a pessoa que cometeu o crime ela deve pagar pelo crime, existe lei para isso. Entretanto, nós somos contra a falta de tratamento, a falta de abordagem médica especializada. Se esse indivíduo que porta a pedofilia, que é uma doença e, portanto, está na esfera também da saúde pública, ele não recebe uma avaliação adequada, altamente especializada, não é tratado dentro e fora das penitenciárias. Ele não vai ter essa doença tratada, ele não vai ter o seu impulso contido, o seu risco de reincidência no mesmo ato continua da mesma forma, talvez até pior, maior, depois da saída da penitenciária, e quem paga esse preço é a população. Está tudo bem, Anne. Não se preocupe. Eu só vou tirar isso, tá? Eu acho que ele deveria procurar ajuda. Ele e todo mundo que olhe para uma pessoa mais nova e sinta prazer. E sinta vontade de tocar, sinta vontade de ficar, entendeu? Porque é uma situação, é uma coisa que fica marcada pro resto da vida. Ficaríamos surpresos se soubéssemos quantas pessoas têm inclinação sexual por crianças. Ficaríamos surpresos também de saber que essas pessoas são produtivas socialmente, são muito bem posicionadas e levam uma vida considerada normal. E assim, Issa Ahmed é juiz da Vara da Infância de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Certa vez, um homem entrou em sua sala e disse: "Eu sinto atração sexual por crianças. Por favor, me ajude." Primeiro que foi algo inusitado. Isso só aconteceu uma vez, ao longo de toda a minha carreira. 2, alguém que vem te pedir ajuda, não é hora de você fazer um interrogatório. E falar por quê? Não, é hora de você ajudar. Né? E pedir a ele que ele se controle, que ele se contenha, que ele não faça. Não pratique, não repita. Vai procurar ajuda.
que é importante. Indiquei, eu não me lembro na ocasião para quem que eu indiquei, mas indiquei uma pessoa da rede pública de saúde. Eu liguei primeiro, e aí não sei se de lá ele recebeu alguma outra orientação, mas não ficou sem encaminhamento, não. Ninguém escolhe ter câncer, trombose, depressão, diabetes, e por isso esses doentes recebem tratamento. Ninguém escolhe ser pedófilo, mas as pessoas que padecem desse mal não recebem atenção por parte do governo e são discriminadas por todos. Não existe uma campanha preventiva do Ministério da Saúde, por exemplo, dizendo que essas pessoas podem ser tratadas sob sigilo. Existe o Disque 100 para denunciá-las, mas não existe qualquer número para ajudá-las no tratamento. Um americano que sente atração sexual por meninas que estão no início da adolescência se identifica na internet por Ethan. Ele criou um site, Pedófilos Virtuais, onde pessoas que sofrem do mal trocam experiências. Ele garante que nunca molestou crianças. Na realidade, ele só admitiu para si próprio que sentia atração por elas depois dos 50 anos de idade. Ele não quis gravar a entrevista conosco pela web, mas falou por e-mail. A ideia do site é acolher os doentes, nem que seja num bate-papo pela web. 120 pedófilos fazem parte do site e, segundo Ethan, a maioria nunca abusou sexualmente de crianças. Há também dezenas de visitantes eventuais. Ethan nos disse que existe um grande número de meninos adolescentes que sentem atração sexual por crianças. Eles revelam que, por causa disso, se sentem péssimos e, por não terem com quem compartilhar essa dor, muitos tentam suicídio. Eles temem não resistir à tentação e acabarem na prisão. Segundo Ethan, os jovens pedófilos são os mais impulsivos e muitos se convencem equivocadamente de que as crianças não se importam por serem molestadas e até gostam disso. O adulto pedófilo, né, ele entende que, na medida em que a criança ela busca liberar, né, essa sexualidade, ela precisa, sim, então, viver intensamente essa sexualidade. Né? Aí, do ponto de vista da pedofilia, há uma tentativa de legalização deste ato. Here we go. I like you, Neil. I like you so much. Ethan diz que para prevenir o assédio sexual a crianças, muitos evitam ficar a sós com elas. Procuram terapia, alguns se tratam com injeções hormonais. O americano espera que o site contribua para evitar abusos sexuais contra crianças. Para Ethan, é possível controlar o desejo sexual por crianças se houver acompanhamento de psicólogos e psiquiatras. Vai um pouco na linha, né, dos neuróticos anônimos, alcoolistas anônimos, nesse sentido apenas, né, de se identificar com o grupo, de ter uma liderança. Nesse sentido, né, é que torna a questão mais humana, né, e não tão desumana. E esse é um passo importante para ampliar o debate. Mas isto, de maneira alguma, tem a função de um tratamento estrito sensu. Esse sujeito merece morrer. O criador do site Pedófilos Virtuais disse que nos Estados Unidos não há uma política voltada à prevenção de abusos sexuais contra a criança, que no país há uma histeria e preconceito contra os pedófilos tão grande que muitos não procuram ajuda nem com psiquiatras particulares, por medo de serem processados. Pelo que diz o criador do site Pedófilos Virtuais, os Estados Unidos são como o Brasil. A sociedade e o poder público fecham os olhos para a prevenção e a educação sexual, enquanto milhões de crianças são molestadas. A maior parte dos abusos ocorre dentro de casa.
Eu acho que ele deveria te procurar ajuda. Ele e todo mundo que olhe para uma pessoa mais nova e sinta prazer. E sinta vontade de tocar, sinta vontade de ficar, entendeu? Porque é uma situação, é uma coisa que fica marcada pro resto da vida. É lógico que quando você vai amadurecendo, você tem coisas que você vai filtrando na sua vida e você escolhe. É um passado meu que hoje não me dói tanto, mas porque eu já fiz um trabalho muito grande em relação a isso e comigo mesma. Ele mentiu pra fazer sexo comigo. O que foi, Anne? Meu Deus. Ele me estuprou, eu não acredito. A maior parte delas, elas têm de 7 a 13 anos de idade. Então elas não têm consciência para entender que elas estão sendo vítimas de um bárbaro crime. Como é que é? Vem cá. Deita aí você. E tudo isso gera um trauma, seja como for, seja um trauma físico, seja um trauma psicológico, seja um trauma sentimental. Esther Brito foi criada por uma tia. Um primo, na época adolescente, começou a abusar sexualmente dela quando Esther ainda era criança. A prática continuou até a adolescência da menina. Eu lembro, assim, eu acho que eu tentava contar pra minha mãe, que na realidade era alguma coisa de errado. Na realidade eu não brigava com ele porque simplesmente eu brigava com ele, porque tinha alguma coisa de errado. Você não tinha coragem de contar pra ela? Minha mãe, eu acho que minha mãe sempre soube, mas eu acho que ela nunca teve... Na realidade eu sou mãe, né? Então, eu me colocando no lugar de mãe, pra ela, o único filho deve ser muito difícil. Something happened to me when I was little. You know what I'm talking about? What happened to me that night I woke up bleeding in the cellar? Where were you that night? God, I can tell you don't even remember. Quando o meu caso foi pro conselho tutelar, foi porque eu taquei fogo no armário da escola. E aí a minha mãe tinha que ir lá na escola e eu não levava a minha mãe. Eu levava outras mães, mas a minha mãe nunca aparecia na escola. Porque eu ia ser expulsa e eu não queria ser expulsa, porque a escola era um refúgio para mim, de uma certa forma. Quando Esther conseguiu levar o problema ao conselho tutelar, teve uma grande decepção. Eu comecei a fugir do conselho tutelar. Porque, tipo assim, para ela eu tinha que sair da minha casa, eu tinha que ir para um abrigo, eu tinha que ir embora, eu tinha que ir não sei o quê. E ao mesmo tempo que, para mim, eu achava que eu tinha que sair daquela situação, porque o meu irmão fazia alguma coisa comigo que não era certo, que eu via que não era certo, mas que ao mesmo tempo a minha família toda era minha família. Como que eu ia sair dali, simplesmente me tira dali? Era eu que tinha que sair? Era eu que tinha que sair? Na minha cabeça não era eu. Então, assim, eu não conseguia entender essa situação. Esther fugiu, ficou grávida aos 15 anos, passou por sérias dificuldades. Hoje está casada, tem um filho de 7 anos e uma bebê. Trabalha na geração de renda para a organização não governamental Associação Lua Nova, que acolhe mães adolescentes vítimas de violência sexual e seus filhos. O primo abusador está solto, segundo ela, molestando outras crianças. Punição que ele teve foi pagar 6 cestas básicas para o abrigo de crianças. O seu primo, que foi primo-irmão? Foi pagar 6 cestas básicas pelo que ele fez e por agressão, porque eu era uma prostituta e usuária de droga. Então, por eu ser usuária de droga, eu não sabia o que eu estava falando, né? Na mente da minha conselheira, né? O poder público, na maioria dos casos, deixa a desejar no que se refere à prevenção de abuso sexual contra crianças e no encaminhamento dos casos. Mas em São Paulo, desde 2011, existe a Delegacia de Repressão à Pedofilia. Aqui foi feito um cadastro dos pedófilos e um estudo em relação aos casos que revela situações assustadoras, pois o inimigo, na maioria das vezes, está perto demais. 60% dos casos de abuso sexual contra crianças são praticados por amigos da família, como vizinhos. 40% dos abusadores pertencem à família. 80% das vítimas são meninas, a maioria com idades entre 7 e 13 anos. A delegacia não divulga o número de pessoas que abusaram de crianças cadastradas desde 2011. Aqui há uma sala especial para o depoimento das crianças.
Esse abuso ele não consiste na conjunção carnal em si. O agressor, ele vai manipular a vítima, ele vai manipular órgãos genitais, ele vai manipular a região anal da vítima, ele vai fazer carícias na região genital da vítima, ele vai fazer sexo oral, ele vai fazer com que a vítima também mexa no órgão sexual dele. Então, a pedofilia consiste nisso, na maioria dos casos. Tá? Na maioria dos casos que nós registramos, são carícias, são manipulações do órgão genital. Muitas crianças vítimas de abuso sexual dão sinais de que algo está ocorrendo. Ficam irritadiças, se isolam, perdem o sono ou dormem demais. O desempenho escolar cai, têm pesadelos, medo sem motivo aparente, perdem ou ganham peso. A criança pode desenhar genitálias, adquirir um comportamento erotizado, enfim. É preciso ficar atento. Os pais, quando eles perceberem, né, através de manifestações que a vítima dá, ou até mesmo do próprio relato dela, eles devem procurar uma delegacia de polícia para o registro do caso, né? Porque a vítima, ela vai demorar, às vezes, para relatar o abuso, até mesmo porque a maior parte delas, elas têm de 7 a 13 anos de idade. Então, elas não têm consciência para entender que elas estão sendo vítimas de um bárbaro crime. Então, os pais, eles devem procurar, devem dar atenção, devem conversar, perguntar e procurar uma delegacia de polícia, onde vai ser registrado o caso e a vítima vai ser encaminhada para os exames sexológicos necessários. No próximo programa, nós vamos falar de tratamento e prevenção. O número de denúncias que ocorre ele é muito inferior ao que de fato ocorre no nosso país e no mundo, né? Quem vai lidar com o abuso sexual tem que fazer capacitação contínua. Por quê? Porque as coisas mudam, porque a dinâmica do abuso muda, né? Porque o cenário muda, porque a maneira de você também chegar na criança muda. Os pais devem orientar os seus filhos a não aceitar solicitações de amizade nas redes sociais de pessoas desconhecidas, não se expor. É muito mais eficaz o tratamento familiar, porque todos os membros convivem entre si e a nossa experiência já está relativamente considerável para ver que os resultados são muito positivos.